Pessoal, beleza? E aí, tudo bem? Tava sumido aqui, né, do meu canal. Nunca mais tinha postado vídeo. Tava meio por fora. Resolvi hoje postar um vídeo aqui falando de quando eu era criança, né? Sou lá do interior da Paraíba, mais precisamente de Picuí, Paraíba. Famosa terra da carne de sol. Da zona rural, na verdade, né? Eu sou do município de Picuí, da zona rural, Sítio de Lagoa dos Currais, né? Tô lembrando aqui de quando eu era moleque, que aí meu pai falava, amanhã eu vou pra rua, né? Falava rua, Picuí, né? A cidade, né? Falava ia pra rua. Nossa, mas a gente já se animava, eu vou também, eu vou também. E tinha vez que ele não queria levar, mas sempre meu pai era muito paciente, muito calmo. E sempre andava com um dos moleques dele, a tiracolo, igual fala lá na Paraíba, né? Aí ele acabava, resolvia levar a gente, né? Levar um de nós, né? E ele tinha 12 filhos. Nessa época que eu era moleque, os mais velhos já andavam pelo mundo. Mas nisso, era na sexta-feira, de amanhã eu vou pra Picuí, que era dia de feira no sábado, né? Nisso a gente resolvia ir com ele deixava, tipo eu no caso, ir, né? Isso eu já não dormia mais à noite. Quem disse que eu conseguia dormir à noite de ansiedade? Eu acordava primeiro do que ele no outro dia de manhã. Já me arrumava, botava aquela calça que eu tinha, a única calça jeans que eu tinha. Antes disso, na sexta, eu já tinha areado as havaianinhas que eu tinha. As havaianinhas talvez já remendadas, que quebrava a correia, né? Ele emendava com arame, ficava nova. Quem disse que ia comprar outra? Não tinha como. A gente ia pra ele, já subia aquela ladeira, aquele cheiro de orvalho da manhã. Subia para a estrada para pegar o carro, passava na estrada principal ali, né? Ali nos currais, o pessoal que é de lá da redondeza sabe como é que funciona, sabe qual é a estrada que eu estou falando. E a gente ia esperar aqueles carros, sabe, aqueles caminhão. Eu gostava mais de ir nos caminhão, para ir em pé. Os caminhões iam para feira, levavam o pessoal, né? Levava os feirantes também. Aí a gente ia, subia naquele caminhão, seguia naquela estrada, meu, aquele vento na cara. Aquilo era bom demais. Cara, aquilo ali é uma emoção que não tem como a gente esquecer até hoje. Aí partia para essa cidade com aquele. Aí é bem ali no gigante, né? Que chama o gigante do caminhão, aquela parte alta ali atrás da cabine, né? Na carroceria. Meu, não tinha. Não tem como explicar. Aquilo é muito bom. Aí era festa. Chegando na cidade, então, aquilo que era bom demais. Aquelas bancas de feira, aqueles carrinhos. A gente parava, no caso, parava, ficava viajando, olhando aqueles carrinhos. Querer, eu até queria, mas ele não tinha condição de comprar. Meu pai não tinha condição de comprar um carrinho. Se ele tirasse dinheiro para comprar um carrinho, o pouco que tinha, tirava de comprar um pedaço de carne, sei lá, um quilo de feijão para levar para casa, para a gente comer depois. Então ele não tinha, então eu ficava sonhando com aquele carrinho, aquele caminhãozinho. Tinha um caminhãozinho que era gaiola, era miniatura de uma Mercedes. A Mercedes, eu não sei se é, não sei o modelo, 15, 13, eu não sei. Eu não sei bem o modelo, mas que vinha carregado de boi. Uns boizinhos, acho que vinha uns 10 boizinhos dentro. Outros vinha cavalo. Aquilo ali eu sonhava com aquilo, mas era bom demais. Aquilo ali, meu, não tem explicação, aqueles tempos. Eu viajava na rua demais, meu, olhava aquele povo. Olhar no povo, aquelas roupas bonitas naquelas bancas penduradas. Aquela multidão de gente. Pra mim aquilo ali era uma multidão. E o medo de me perder. A pior parte era o medo de me perder do meu pai. Que se admirava com as coisas, olhando os carros, brinquedos, roupa. E isso grudado na riata da calça do meu pai. Eu lembro que um dia eu me distraí lá, em pé, olhando alguma coisa, não lembro. Eu sei que meu pai deu uma caminhada e eu perdi ele de vista no meio do povo. Rapaz, aquilo foi desespero. Eu já estava quase chorando, desesperado. E meu pai, ele gostava de brincadeira, que meu pai era bem brincalhão. Ele sabia que a gente ia ficar desesperado. Ele viu que eu tinha perdido ele de vista. Ele já estava de canto olhando.
E vendo eu desesperado já, mais um pouco ali eu começava a chorar, cara. Rodei para um lado, rodei para o outro e não via o velho. Ah, meu amigo, aquilo foi desespero, viu? Mas é momentos que ficam na vida da gente que é bom a gente relembrar. Mas aquilo ali era a diversão da gente, era aquilo. Quando ele dizia, ah, vamos para a cidade. Isso quando ele tinha o dinheiro, né? Que eu era moleque, eu não pagava passagem. Quando ele tinha o dinheiro de pagar a passagem, ele ainda ia nos carros, né? Os carros da feira que fala. E quando ele resolvia ir de bicicleta, isso, vamos para Picuí amanhã. Só que a gente vai de bicicleta, porque não tinha o dinheiro de pagar a passagem, né? Ele ia de bicicleta. Aí a gente partia, ó. Eu ia sorrindo, gostava demais daquilo. Montava na garupa da bike do velho e descia para Picuí. Descia para Picuí, ele tinha os primos dele lá, o pessoal conhecido dele, que morava no sítio lá. Então lá tinha manga, tinha tudo. Nossa, a gente ia para lá, era bom demais aquilo. Aí eu lembro que teve tempos difíceis que a gente passou, pai com... Nessa época que eu era moleque, devia ter uns 6, 8, uns 8, 9 crianças dentro de casa, entre adolescente e criança, né? Minhas irmãs mais velhas, meus irmãos mais velhos, alguns já estavam trabalhando fora, já não viviam mais em casa, mas aí não tinha praticamente nada para comer. Aí ele dava o jeito dele, levantava de manhã, eu lembro de chegar a levantar o dia e dizer Neném, que minha mãe era Neném, né? Francisco, conhecido como Neném. Neném, e agora, o que a gente faz? Não tem nem feijão para pôr no fogo, não tem nada. Aí ele dizia, mas se preocupe, eu dou um jeito. Ele montava naquela bicicletinha dele e partia. Partia no mundo. Eu duvidava ele não voltar. Meio dia, 1 da tarde, talvez que fosse, mas eu duvidava ele não voltar, nem que fosse com um saco de manga, com uma jaca, um pouco de feijão, mas ele trazia, cara, porque graças a Deus meu pai era um cara muito querido na região e ele tinha muita pessoa que gostava dele. E onde ele ia, ele era conhecido, então o pessoal sabia que ele tinha muito filho e que as coisas não estavam boas, então o pessoal acabava que ajudava ele. Não, leva isso aqui e tal. E ele acabava que ele chegava com coisa em casa. No outro dia a gente tinha comida para comer em casa. Coisa que eu me admiro muito do meu pai foi isso. Passamos tempos difíceis, tempo ruim. Uma coisa que eu também nunca vi foi ele reclamar, se desesperar, se maldizer, falar besteira. Nunca vi meu pai xingar minha mãe. Foi outra coisa que eu me admiro muito dele, foi isso. Então isso era muito bom, cara. Lembro que a gente ia para perto de Nova Palmeira, que é outra cidade já. É outro município. Ele tinha um fazendeiro lá, conheci um fazendeiro, né? Tinha bastante gado, ele ia lá e pegava uma vaca com um bezerrinho, trazia, né, para cuidar dessa vaca. Enquanto cuidava, ela fornecia o leite, né, para as crianças, que sempre tinha uma criança pequena em casa, que quase todo ano, assim, de 2 em 2 anos, minha mãe tinha um filho, né, que meu pai, parece até engraçado, mas meu pai não brincava, não. Então ele sempre tinha uma criança pequena, então ele ia buscar essa vaca lá, um boi, um garrote, trazia para amansar, para trabalhar na agricultura na época do inverno, né? E assim ia se virando. Cara, aquele velho ali foi um exemplo de vida, de superação, de tudo, de paciência. Paciência era o sobrenome dele, meu maior professor. Momentos difíceis, mas que tudo serviu de aprendizado. E estamos aí, graças a Deus, todos vivos, seguindo suas próprias vidas aí, honestamente, né? Seguindo o conselho que ele dava, que eu lembro muito que ele dizia, que ele falava assim que se não for seu, mesmo que seja um fósforo já arriscado que esteja ali no canto, mas você sabe que não é seu, então você não pega, deixa lá. Só queira o que é seu, só queira o que é seu. Nunca, jamais pegue coisa que não é sua, coisa dos outros. Então esse é um orgulho que eu tenho do meu pai. Pessoal, era isso aí, é só um relato, né? Contando um pouco como foi minha infância,
convivência, né, lá no sítio, na roça, que não é fácil para ninguém, ainda mais uma família com 12 filhos, um pai com 12 filhos para sustentar, né? Não era fácil, mas estamos aí, graças a Deus, agradecendo a Deus pela saúde e a gente está se sustentando, vivendo nossas próprias vidas, cada um com suas famílias e seguindo o exemplo da nossa mãe, do nosso pai, que foram dois guerreiros, né? Hoje eu falei bastante do meu pai. Vou preparar um próximo vídeo para mim falar da minha mãe. E minha mãe é outra guerreira que está aí com nós, graças a Deus. Meu pai já é falecido hoje em dia, né? Mas deixou o seu legado. E a minha mãe está aí batalhando, graças a Deus, firme e forte. É isso aí, pessoal. Fica com Deus aí. Deus abençoe vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Deus abençoe e fiquem com Deus.